Olá, turminha! Estou aqui novamente. Hoje, quinta-feira, 17 de junho de 2021, trazendo para vocês nossa aula de língua portuguesa. Tá? Lembrando que estamos nas nossas revisões e explicações das atividades avaliativas, não é isso? Muito bem. Estamos fazendo nossas revisões já para deixar o assunto bem fresquinho aí na mente de vocês, para que vocês realizem com a maior tranquilidade essas atividades avaliativas, certo? Terminou de responder, coloca no envelope novamente e entrega lá na secretaria da escola, certo? Porque aí depois vão me entregar e eu vou fazer as correções devidas. Beleza? Então vamos lá, nossa aula de hoje, quinta-feira, 17 de junho de 2021. Nossa aula de língua portuguesa. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para cada um de vocês. Vamos lá. Como eu havia falado para vocês na terça-feira, nossa revisão eu dividi em duas partes, tá? Na primeira falamos sobre encontro vocálico, consonantal, o acento agudo, o acento circunflexo. Hoje vamos falar sobre emprego do tio, sinais de pontuação, tipos de frase e o nosso último assunto que foi emprego da cedilha. Beleza? Peguem aí o livro de vocês e vamos continuar nossa revisão. Nosso livro Sucesso, tá? Abram aí na página 71 para acompanhar aí a revisão. Emprego do tio. Logo de cara, né, geralmente o livro nos traz um texto para que a gente, no texto, reflita sobre o assunto. E diz assim, o campeão. Um texto de Érico Santos. Lá vem o Tião, com boné na cabeça e casaco de lã. Ele corre na rua, pula no chão, come maçã e joga peão. Menino sapeca é o Tião. Colega e amigo é um campeão. Então, no texto, há a presença do tio nas palavras como Tião e campeão. Esse sinal é utilizado sobre as vogais A e O. Apenas a vogal A e O. Para indicar um som nasal, um som anasalado, né? Então, o livro nos traz aí outros exemplos de palavras com som nasal, certo? Temos aí chão, lição, contramão, capitã, balão, lã, aldeães, limões, tá? Limão. Pois bem, todas essas palavras, se você pronunciar com bastante atenção, você vai ouvir que ela tem o som nasal, né? Como se a gente tivesse com o nariz entupido, né? Pois bem, lembrando que o tio, ele, apesar de ser um sinal gráfico, ele só indica a tonicidade em palavras que não haja outro sinal, tá? A sílaba tônica pode ser o tio, mas se a palavra tiver um outro sinal, um outro acento gráfico, ele não mostra a tonicidade da palavra, a sílaba tônica, tá certo? A não ser que seja só ele. Exemplo, irmão. Irmão, a gente sabe que a sílaba tônica está no mão. Mas aí, na palavra bênção, tem tio, né? Lá no finalzinho. Mas a palavra bênção vem acentuada com circunflexo. Então, a sílaba tônica de bênção é bem, tá? Diferente de irmão, certo? Pois bem, um dos nossos assuntos, né? Emprego do tio. Falamos também sobre tipos de frase. Esse está bem recente, porque mastigamos bastante esse assunto. Tanto no Sucesso como no livro Aprender Mais, né? Acompanhe aí no livro de vocês,
na página 82. Vem os assuntos juntos, tem aí tipos de frase, sinais de pontuação. Vamos falar primeiro sobre tipos de frase, tá certo? Então, vamos lá, página 82. Observe a frase abaixo. A frase diz assim: Alice gosta de sorvete de baunilha. Aí, logo mais abaixo, vem falando o que é frase, né? Vem dizendo que as palavras combinadas formam uma ideia, passam uma mensagem, não é? Esse tipo de combinação de palavras que passam uma mensagem, chamamos de frase, tá certo? Isso é que é frase. Para ser frase, não é que tem que ter várias palavras, porém tem que ter sentido, tá? Eu posso colocar aí a palavra oba como exclamação e ser frase. É uma frase. Porém, eu posso colocar aí a palavra sapato e não ter ideia nenhuma. Não é? Não passar nada para vocês. Vocês vão ficar perguntando aí. Sapato, sapato o quê? Né? Então, não é frase. Pode ser frase com uma só palavra, porém tem que ter sentido, tá certo? Tem que passar uma mensagem. Então, o livro traz aí alguns exemplos com essa mesma frase aí, né? A primeira é: Alice gosta de sorvete de baunilha. Aí, depois vem dizendo: Alice não gosta de sorvete de baunilha. Alice gosta de sorvete de baunilha? Alice gosta de sorvete de baunilha. Então, cada uma dessas frases aí tem uma terminação, né? Tem um sinal diferente aí, que vai identificar qual o tipo de frase que a gente está se referindo. Então, temos frases afirmativas, frases negativas, frases interrogativas, frases exclamativas e as frases imperativas, certo? Quando a gente fala em frases afirmativas, são aquelas que declaram afirmativamente alguma coisa. Fala e afirma alguma coisa. Marília gosta de brincar com animais. Alice gosta de sorvete de baunilha. Certo? Quando a gente fala em frases negativas, ao contrário da afirmativa, né? A afirmativa afirma alguma coisa. A negativa, ela nega alguma coisa. Toda frase negativa vem seguida com um não, tá? Então, fica ligado nisso. Toda frase que tiver não é uma frase negativa, tá? Observando o sinal lá atrás, tá? No final da frase. Por quê? Se vier com ou não, mas tem uma interrogação lá atrás, então a frase é interrogativa. Você não gosta de sorvete de baunilha? É uma pergunta, tá? Mas se é assim, ó, Alice não gosta de sorvete de baunilha, é uma frase negativa, porque lá no finalzinho é um ponto final e tem um não, tá? Os exemplos. Alberto disse que não ia participar da festa. Frase negativa. Quando a gente fala em frases interrogativas, são aquelas frases que indicam uma pergunta, tá? Você quer jogar bola comigo? Uma pergunta. Alice gosta de sorvete de baunilha? Você gosta de sorvete de baunilha? Perguntas, né? Então, toda pergunta, ela vai vir lá no finalzinho com uma interrogação. Frase exclamativa indica espanto, surpresa, né? Admiração. Que prova difícil. Alice gosta de sorvete de baunilha. Você gosta de sorvete de baunilha? Oba! Tudo isso, frase exclamativa, tá? Frase imperativa são aquelas que expressam desejo, um conselho, então uma ordem. Né? Pare de correr para não se machucar. Parem de gritar, certo? Sempre seguida de exclamação. Estou aqui falando de ponto final, de interrogação, de exclamação, não é?
é o que a gente vai ver agora, os sinais de pontuação. Então, tipos de frase. Frase afirmativa, negativa, interrogativa, exclamativa e imperativa. São 5 tipos de frase. E temos, para pontuar esses tipos de frases, os nossos sinais de pontuação. Tá? Com esses sinais de pontuação, a gente consegue identificar cada tipo de frase. Pois bem, sinais de pontuação, a gente tem as mesmas frases. Alice gosta de sorvete de baunilha. Alice não gosta de sorvete de baunilha. Alice gosta de sorvete de baunilha? Alice gosta de sorvete de baunilha. Muda de acordo com o ponto, né? O sinal, tá? De acordo com o sinal de pontuação. Temos aí um ponto final, que é aquele pontinho que a gente coloca após as frases afirmativas e negativas, tá? Ponto final aparece no final das frases afirmativas, negativas e imperativas. O ponto final indica o fim de uma ideia, tá? O fim da mensagem, né? Frase são mensagens que a gente quer transmitir para alguém. Então, ao final de cada mensagem, uma pontuação. Exemplo: meu irmão e eu gostamos de assistir a filmes. É uma frase afirmativa. Meu irmão e eu não gostamos de assistir a filmes. Frase negativa. Estude muito para a prova de amanhã. Uma frase imperativa. Temos o ponto de interrogação, que parece um anzol, né? É utilizado no final de frases interrogativas, tá? Você gosta de assistir a filmes? Toda pergunta ela deve vir seguida de ponto de interrogação, certo? Ponto de exclamação é aquele que é um tracinho, um pontinho embaixo. É utilizado no final de frases exclamativas e imperativas. Que parque divertido! Arrume já essa bagunça. É uma ordem, né? E uma exclamação, uma admiração, né, sobre o parque. Então, ponto final, eu uso no final das frases afirmativas, negativas e imperativas. O ponto de interrogação, sempre utilizado no final das frases interrogativas. E o ponto de exclamação, utilizado no final das frases exclamativas e imperativas. Certo? Voltando. Temos 5 tipos de frases. Frases afirmativas, negativas, interrogativas, exclamativas e imperativas. E temos 3 sinais de pontuação para usar nessas frases. Temos o ponto final, ponto de interrogação e o ponto de exclamação. Certo? Pois bem. Falamos já do emprego do tio, não é? Que quando eu pronuncio uma palavra, o som fica anasalado, né? Como se eu tivesse com o nariz entupido, né? Tapado, tá? Lã, mamãe, tá? Então, sempre sobre a vogal A ou O. Falamos sobre sinais de pontuação, tipos de frase, né? Sinais de pontuação, tipo de frase, sinais de pontuação. 3, ponto final, interrogação e exclamação. Tipos de frase. 5. Frase afirmativa, negativa, interrogativa, exclamativa e imperativa. E falamos sobre o nosso último assunto, que foi emprego da cedilha, né? Com várias dicas preciosíssimas, tanto do nosso livro Sucesso, como no nosso livro Aprender Mais. Logo no começo aí, na página 85, ele pede para a gente ler a frase. Alice caiu no poço. Tudo isso, crianças, foi sonho de Alice. A rainha esquisita era beiçuda. Na letra C das palavras poço, criança e beiçuda, há um sinalzinho. Esse sinalzinho se chama cedilha.
Cedilha é um sinal que se coloca no C antes das vogais A, O, U, tá? Para dar o som de Sa, Sol, Su. Temos aí as palavras laço, beiçuda, criança. Todas essas palavras escrevem-se com cedilha. A gente tem que prestar atenção, muita atenção. Quando o C vem seguido das vogais E e I, não usamos cedilha, tá? Na atividade do livro tinha exemplo de laço, colocar no diminutivo, lacinho. O C perdia o cedilha porque a próxima letra era o I. Aí virava CI, tá? A gente viu também que não começa palavra nenhuma com cedilha. Cedilha só é usado na sílaba do meio da palavra, ou então na última sílaba. A primeira sílaba da palavra nunca vai começar com cedilha, certo? Então, são coisas que a gente precisa ter atenção quando for escrever, tá? Não se começa a palavra com cedilha, não existe cedilha junto da vogal E e da vogal I. Só uso cedilha próximo à vogal A, O, U, tá? Cedilha A, Sa. Cedilha O, Só. Cedilha U, Su, tá? Nunca junto da vogal E e I. Depois que eu consigo memorizar isso, fica tranquilo eu escrever qualquer palavra, tá? Porém, aquela dica que eu sempre dou a vocês. Vou melhorar a minha escrita a partir da minha leitura. Se eu leio bastante, eu conheço novas palavras. Conhecendo novas palavras, o meu vocabulário fica mais rico, não é? E eu consigo lembrar qual é a escrita correta de certas palavras. Mesmo assim, caso aconteça, pergunta, tira dúvida com alguém, tá? Para não escrever errado, não ficar na dúvida, né? Poxa, será que é com essa letra? Será que é com aquela? Então, para evitar que você fique na dúvida, você pode muito bem perguntar, tá certo? Pergunta, tira tua dúvida, que fica bem mais fácil. Pois bem, após nossa revisão, parte 2, né? Que já fizemos a revisão lá na terça-feira, o comecinho, né? O início. Vamos à atividade avaliativa, tá? Já expliquei esta primeira página aqui, que tem o texto, né? O texto de Jerusa Rodrigues Pinto, Noite Fria de Junho, onde tem a interpretação, logo aqui abaixo. E depois vem a atividade 2, onde você deve escrever o nome das figuras e pintar os encontros consonantais. O que é que eu estou pedindo a você? Você vai escrever aí igreja. Na palavra igreja, eu tenho o encontro de duas consoantes. Você vai escrever igreja e vai pintar o encontro consonantal. Vou escrever a palavra estrela. Estrela tem um encontro de duas consoantes. Pinto esse encontro. Prato e cobra, tá? Da mesma forma. Escrevi, pintei os encontros consonantais. Aí, na outra revisão, eu falei para vocês da atividade 3, 4 e 5, né? Tá aqui, ó, um quadro na atividade 3. Você ia voltar aqui no texto, Noite de São João, ia procurar quatro ditongos, 4 palavras com ditongo, 4 palavras com tritongo e 4 com hiato. Pode acontecer de não achar, tá? Tranquilo, tá certo? Tenta fazer, tenta localizar as palavras. Aí, no 4, eu tenho o nome de alguns desenhos. Tenho aí na imagem, né? Tenho 3, 6, 9 desenhos. E vou escrever
cada nome dessas figuras no quadro adequado. Se a palavra óculos tem um acento agudo, eu escrevo na coluna do acento agudo. Ah, não, é acento circunflexo. Escrevo óculos na coluna do acento circunflexo. Ó, duas colunas, tá vendo? Acento agudo e do outro lado acento circunflexo. E aqui eu tenho as imagens. Ó. Aí eu tenho óculos, jacaré, 3, xícara, lápis, relógio, robô, lâmpada e ônibus, tá? A mesma coisa do 3, eu vou lá no texto novamente e vou retirar 4 palavras com tio. Não pode repetir a palavra, tá certo? Procure direitinho no texto, com bastante calma, e escrevo, tem mais de 4, tá, gente? E escrevo uma em cada linha. Aí, na atividade 6, já é voltada para esse assunto de hoje, para a parte 2 da revisão. Pontue corretamente as frases usando ponto de interrogação e exclamação. Onde você pensa que vai? Preste atenção na pronúncia da frase para poder responder. Que menino terrível! Que bom ver você. Muito obrigada. Tá? Aí tenho no 7 uma imagem, um palhacinho aí com duas chanas, duas pererecas. Eu tenho que observar essa imagem e formar uma frase afirmativa, uma frase exclamativa e uma frase negativa, tá? Você pode utilizar a mesma frase, modificando algumas palavras, né? Para poder responder essa atividade. 8. Transforme as frases afirmativas em frases negativas. Eu tenho aí na letra A. Eu fui à festa junina. Aí eu vou copiar aí novamente, só que transformando essa frase em uma frase negativa. Papai trouxe uma pamonha para mim. 9. Coloque os sinais de pontuação, ponto final, interrogação e exclamação nas frases abaixo. O mês de junho chegou. Vou dançar forró. Você comeu a canjica? Não gosto de fogos. 10. Usando as palavras, usando as sílabas das bolinhas, forme palavras. Atenção, todas as palavras precisam ter a cedilha. Então, todas essas 9 palavras precisam ter cedilha, tá? Ah, não dá para formar? Dá. Dá para formar várias palavras aí com cedilha, tá? Então, preste atenção, faz com calma para poder responder corretamente todas essas questões, tá certo? Terminou, sabe o que tem que ser feito, né? Pega, coloca lá no envelope novamente, concluiu todas, devolve lá na secretaria da escola, certo? Para poder você ver o seu lindo boletim e ficar super feliz antes das férias. Então, um cheiro no coração de cada um de vocês e até a próxima aula.